Alguém entendeu o que eu falei? Que eu falei pausado? Seguir rituais. Ir para a igreja é um ritual brasileiro, principalmente. Ter uma Bíblia. Sei lá, tantos rituais. Fazer o nome do Pai, pagar promessa, fazer campanha. Pega tudo se quiser, coloca tudo no liquidificador. Deixa eu te dizer, rituais religiosos podem ser feitos muito bem sem Deus. Agora, fica abismado, eu vou colocar um nó na sua cabeça. E pode até ter milagre. Tinha uma feiticeira no livro de Atos, que era muito conhecido, famosa e rico, porque fazia revelações, previsões futuras e acertava, lá no livro de Atos. Então, não se assuste com previsões aí, como o povo gosta muito de fujioka, revelação. Mas é de Deus, tá? Tem revelação muito de Deus, amém? Você não falar que revelação não é de Deus, é de Deus sim, irmão. O que não é de Deus é a gente, às vezes. Então, o alvo de Deus, mais do que salvar o homem, ele quer reconciliar, ele quer a comunhão. E aqui em Gênesis 3, nós vemos essa quebra de comunhão. O homem se afasta, o homem se esconde depois da queda, porque ele vê a sua nudez, ele vê as suas falhas, ele vê os seus erros. E o homem, quando ele está debaixo de culpa e de condenação, ele fica com vergonha de Deus. Ele não quer um relacionamento com Deus, ele até segue as regras, até faz um cântico, ele até faz qualquer coisa, mas no fundo da cabeça dele está o quê? Ixi, mas, meu Deus do céu. É bom ter um intermediário, né? Um cara que unge, um cara que ora, põe a mão na cabeça, por quê? Porque a gente se sente culpado, a gente se sente incapaz, a gente sente que é fraco, a gente é pecador, a gente está quando nem lê Bíblia já dorme, a gente não consegue ir para a igreja sempre, então a gente está carregando várias culpas que nos impedem de ter um relacionamento genuíno com Deus. E a gente tem o rito religioso, mas não tem a comunhão genuinamente. A mulher do fluxo de sangue, a André chegou a orar falando aqui dela, ela toca na orla de Jesus e ela é curada. E quando Jesus fala, alguém me tocou, os discípulos começam assim, o senhor está tirando, né? Porque nós estamos aqui espremendo o senhor, e o senhor fala, alguém me tocou? Não, alguém me tocou o senhor não. Muitos tocaram ele, não, alguém me tocou diferente. Tem muita gente, irmãos, no culto, e culto cheio, com Jesus lá, mas que não experimenta do poder dele. Porque para o poder dele ser liberado, não depende dele, irmão. Depende de como a gente toca. Alguém entendeu o que eu falei? Amém? Então não é só Jesus fazer parte. É mais do que isso. Depende de nós. E aqui em Efésios, né? Aqui em Efésios, Paulo está dizendo que Deus é rico, tão rico em misericórdia, que pelo grande amor dele que ele nos amou, ele nos deu vida novamente com Cristo. E quando? Quando ainda nós estávamos mortos, nós temos o acesso. E ele diz pela graça, ou seja, vocês não merecem. Não é por merecimento, pela graça vocês são salvos. Vocês não merecem. E aí ele diz que Deus nos ressuscitou e agora nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Deus nos deixa a opção se o homem quer relacionar com ele ou não. Cadê André? Pega água para mim, Raniel, por favor. Deus, então, ele nos deu essa opção de querer relacionar com ele genuinamente, sim ou não. Talvez em alguns países há uma obrigatoriedade de seguir a religião do Estado, como a China faz isso, os países árabes fazem isso. Lá você é do país, você é obrigado a seguir a religião que eles orientam. Mas aqui no Brasil não. Eu nem vou falar desses países, né? Obrigado, meu filho. Nem vou falar desses países, porque eu nem preciso entrar em detalhes. Mas Deus nos deu essa opção. E por isso que muitas pessoas falam, né, que todo mundo tem que ter uma religião, buscar Deus é bom demais. Outros criticam, né, aquela religião lá, que o pastor não presta, o padre não presta, que o fulano está extorquindo. Então há várias falas. E isso impede às vezes as pessoas de realmente se aproximarem de Deus para viverem em comunhão. Mas Deus nos deu essa liberdade de querer relacionar com Ele sim ou não. Porém,
Em João capítulo 4, quando há um encontro da mulher samaritana, como foi cantado aqui, Deus diz assim, Jesus disse assim, para a mulher samaritana, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus diz Deus é espírito, Jesus está falando da natureza de Deus. Então a natureza de Deus é espírito. Então para que haja comunhão, tem que ser espírito. Tem que ser mesma natureza. Porque aí volta o exemplo que eu falei aqui, eu e minhas cachorras. A gente não tem comunhão genuína. Mas eu até converso, entendo algumas coisinhas. Mas não há... agora saiu um IA, né? Que traduz os cachorros, para você saber o que ela está falando. Então, depois você baixa lá e vai descobrir o que seus cachorros andam conversando. Nós já temos esse projeto. Então, há uma comunhão quando é da mesma natureza. E aí, preste atenção. Para que o homem possa ter comunhão com Deus, Gênesis agora, o homem peca, se afasta e ele esconde de Deus. Essa é a postura do homem. E, você sabe, Deus tinha dado uma ordem que se o homem comesse, o homem morreria. Mas aí eles matam o animal ali no lugar do homem e da mulher. Agora, para que haja comunhão, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, porque a consequência do salário do pecado é morte. Alguém tem que morrer, alguém tem que morrer? Alguém que seja justo. Alguém que não tenha pecado. Alguém que seja inocente. Aquele animal de Gênesis, que era o cordeiro, provavelmente, não há um texto afirmando que era cordeiro, mas pelas características a gente crê que foi um cordeiro, porque eles usaram a pele do animal também para fazer de vestimenta. E então agora o inocente morre no lugar de quem é culpado, para que então possa ter comunhão. Você vai ver todo o Velho Testamento, toda vez que tinha que ter comunhão com Deus, tinha que matar um animal, tinha sacrifícios. Caim e Abel, alguém lembra que Caim matou Abel? Você sabe qual foi a cena? Uma oferta. Era uma oferta. Caim levou das primícias da terra e Abel levou do primogênito do animal. Ele sabia que tinha que aparecer diante de Deus agora somente com sacrifício, para que Deus aceite o sacrifício para voltar a conversar com o homem. Isso aconteceu no Velho Testamento todo, querido. Até que Jesus vem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o inocente que morre de uma vez por todas, para que todos agora possam ter comunhão. Amém? Irmãos, fiz um resumo aqui muito rápido, irmãos, porque não é o meu assunto, tá? Mas é para você entender o aspecto de comunhão. Por que agora nós podemos ter comunhão? Então, a morte, no seu sentido original, mais objetivo, o que é morte, pastor? É estar afastado do relacionamento com Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui que, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos com nossas transgressões. Você não estava no cemitério. Alguém aqui levantou do cemitério e veio? Não, né? Certeza? Estou brincando. Então, não, mas nós estávamos mortos. Paulo está dizendo o quê? Que está afastado de Deus, do relacionamento genuíno com Deus, você já está morto. O que é um inferno, irmãos? O inferno é o afastamento de Deus. É a fora da comunhão com Deus. Quem está no inferno não vai ter comunhão com Deus. E não ter comunhão com Deus é um inferno. Quem aqui já esteve afastado de Deus? Bem? Como que era a sua vida antes? Uma belezura? Já era um prenúncio do que é o inferno. Insatisfação, vazia, doentia. É um inferno. Então, a morte é estar separado dessa comunhão genuína com Deus. Sabe o que é incrível? O homem optou por essa. O homem optou por essa escolha. Quando ele deu ouvidos à serpente. E até hoje a gente dá mais ouvido para a serpente do que para Deus. E isso impede a gente de ter um relacionamento genuíno com Deus. Mas pela graça, como Paulo escreveu, esse mensurável amor de Deus, ele planejou resgatar o homem de uma vez por todas, por meio de Jesus. O difícil é que
muitos ainda fazem a escolha de viver fora da vontade de Deus, e isso até mesmo quando nós oramos. E você sabe, para ser salvo não requer esforço. Para ser salvo, você precisa apenas crer na morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar uma nova vida, para que você possa viver a vida segundo a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Um relacionamento genuíno, para que você conheça ele, para que você possa ouvi-lo, para que você possa então obedecê-lo. Não há sentido nenhum. Olha, eu vou falar pausadamente, porque isso aqui é muito importante. Não há sentido nenhum. Uma restauração de relacionamento para não viver uma vida em obediência. Deus restaura para que conheça a vontade, para que ela seja obedecida. Essa semana eu estava até pensando com os meninos, algumas opções de vídeo para a gente poder gravar de novo, né? Eu acredito que os irmãos viram o vídeo que nós gravamos essa semana. E sim, eu tenho que insistir, a gente gravou tão rápido, tudo muito rápido. E como eu falei aqui, acho que na segunda-feira, a gente tem que espalhar as boas novas, amém? Usando as redes sociais. Eu estava pensando em falar com os meninos, tem muito assunto polêmico, muito mesmo. Quem, né? Os irmãos já sabem, provavelmente, tem muito assunto polêmico. E um dos polêmicos é sobre pecado, né? Assim, sou crente, é verdade que agora eu sou crente, mas agora eu posso pecar? E eu vou responder, claro que pode. Então isso já vai dar vou prender o cara no vídeo, né? Eu sempre penso na questão estratégica. Pode, assim como você pode pular de um prédio. Hã? Não dá spoiler não, né? É verdade. Não, mas nós podemos fazer, tem tantos. Assim como você pode pular de um prédio. Você pode fazer o que você quiser. Agora, o que é importante? O importante é o seguinte, não é o que está exteriorizado, é o que está interno. Como que alguém diz que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, mas não vive de acordo com a vontade de Jesus? É mais um vídeo, tá? Vai aparecer depois. Na hora eu lembro, eu não anoto nada. Mas é como se alguém... Ai, que bom que eu anoto. Porque é como se alguém fosse no médico e o médico falasse assim, chama os familiares. Você está morrendo. Está aqui todos os exames, já fiz 5 vezes, repeti, e você está com uma doença grave. Você está morrendo. Agora é o seguinte, eu vou te dar uma receita, que se você tomar esse medicamento, você não vai morrer. Eu te pergunto aqui, sã consciência, você tem um diagnóstico dessa magnitude, o cara te dá uma receita e fala assim, ó, passa na farmácia ali do hospital, que é de graça, o remédio. Lá, a única coisa que você tem que fazer é beber o remédio. Você ia tomar um remédio, sim ou não? Não. Irmãos, eu ia beber um vidro. Deus o livre. Entende? Por quê? Eu recebi uma notícia de que está mal, que está ruim. Mas também recebi uma notícia que é de graça, para mim poder me livrar dessa doença. Porque agora eu tenho acesso, a única coisa que eu tenho que fazer é beber. Você iria obedecer ou não, irmão? Claro! Como que alguém diz, irmão, que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, mas não obedece? Lembra que eu falei aqui? Nós queremos os benefícios de Jesus. Os benefícios nós queremos. Eu quero que o casamento seja bom, porque eu não aguento aquela mulher, eu não aguento aquele marido, deu um traste lá em casa, então eu estou disposto a levar óleo para casa, paninho, flor para casar, para desencalhar. Você está disposto a fazer um tanto de coisa quando é para você ter um tipo de benefício. Mas, quando é para viver uma vida em obediência segundo a vontade de Deus, que isso não nos é apresentado na teologia dos dias atuais, a gente faz, irmão. Porque é um casamento abençoado, não leva o olhinho. Fala menos. Dá carinho do seu marido. O que você quer essa igreja, irmão? A outra é só pegar o olhinho, um lencinho. Qual que é mais fácil, irmão? Vai ver onde tem essas falas aqui que eu estou te falando. O tanto de gente que tem lá e olha o tanto de gente que tem aqui, ué. Porque, irmão, a gente está interessado no benefício de Jesus. No fundo, a gente não quer o quê? A comunhão. Sentar com Jesus na mesa, irmão.
ouvir Ele, o que Ele tem para falar para mim. Irmão, alguém entendeu o que eu falei? Podia parar por aqui, porque isso confronta a gente. Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, nos traz de volta. Ele resgata o homem, para que o homem possa viver em comunhão com o Pai. Agora o homem pode relacionar com Deus genuinamente por meio da oferta de Jesus, do seu sacrifício. Porque ele foi o único sacrifício para toda a humanidade. Deus odeia o pecado porque ele afasta o homem de Deus. Porque tira da comunhão. Por isso que Deus odeia. O homem passa a viver de que forma? Romanos 1, do seu jeito. E pior vida que tem é viver uma vida segundo a vontade da carne, da nossa alma. O homem passa a viver uma vida totalmente baseada no seu ventre, nos seus desejos, na sua satisfação. E ele busca a qualquer custo o seu benefício, até mesmo nas igrejas. Mas recusa uma vida de relacionamento com Deus. Depois da queda, todas as vezes agora para falar com Deus tem que haver esse sacrifício. E esse sacrifício Jesus fez por toda a humanidade. E como que era a relação de Deus então antes da queda? Deus vinha conversar com o homem, Deus vinha se relacionar com o homem. Por que a oração é fundamental? Porque a oração é diálogo. A oração é conversa. Por que Jesus orava tanto, gente? Vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Você vai ver Jesus todo o tempo, ia para o monte, se retirava. Por que Jesus estava orando? Ele era muito crente, pastor. Não, querida, é porque ele estava falando com o Pai. Conversando com o Pai. A oração, ela expressa a comunhão entre Deus, entre o Pai e o Filho. Então ore. Não deixe de orar. É muito mais do que repetir palavras. É muito mais do que só performar. Porque, sabe assim, queridos, com muito amor, porque graças a Deus, eu não estou falando aqui de denominação, de religião, nada, mas eu lembro que eu ia para a igreja católica, eu ficava assim, me agoniava eu ficar repetindo o que estava no papel. O padre falava, eu está no meio de vós, glória a vós, Senhor. E eu repetia, eu falava, cara, parece que eu não estou sendo sincero. Eu sempre fui muito crítico. Talvez alguém lá está sendo sincero, querido, tá? Mas eu não, eu ficava incomodado. Por que aqui a gente deixa os irmãos? É para que você fale. É para que você abra seu coração, para que você seja você mesmo. Para que você tenha liberdade de falar com seu Pai. Sem peso, sem culpa, sem condenação. Sabendo que por causa de... Quem foi ver a nossa cruz? Tá lá. Ah lá ela. Eu aponto para ali, não estou acostumado. E por causa do sacrifício de Jesus, agora eu tenho acesso. E como não? Então, pensa na liturgia aqui. No momento a gente fecha seus olhos, ore. Agora nós oramos aqui, no louvor oramos. Essa liturgia acontece por quê? Porque a gente quer dar liberdade para os irmãos falarem com o Pai. Não é que o pastor não quer orar, não. Eu oro por todos os irmãos, irmãos. Uma bênção, eu acho uma bênção. Tem uma bênção sobre a autoridade, sobre alguém que foi chamado por Deus, que nos instrui, que tem mais sabedoria para nos instruir e tal. Amém. Mas você e eu somos irmãos. Eu não sou o preferido. Eu até posso dizer que eu sou o preferido. Por quê? Porque o sangue que está sobre mim está sobre você. Título não coloca preferência não, irmão. O apóstolo que tem uma igreja de 1 milhão, ele está na fila na frente lá, porque ele é um apóstolo, ele é um semideus, semi-anjo, semibispo, sei lá. Então, quando ele ora, é mais rápido. Não, irmão. Lógico que não. Vamos lá na Bíblia, isso é questão sua, porque nós damos o quê? Nós damos mais valor em quem possui maior patente. Para Deus tudo é filho. Todo redimido é filho. Amém, irmãos? Quebra muita coisa na nossa mente, não quebra? Amém? Então, luta contra essas coisas que são implantadas na nossa mente. A oração é fundamental, irmãos. Já se perguntou, então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, apenas um versículo diz: orai sem cessar. Ore o tempo todo.
E aí, quando eu falo de oração, você acha que é ficar o tempo todo dentro de um quarto, dentro de um prédio de uma igreja, ou ficando assim, ajoelhado. Não, irmão. Relacionamento, comunhão. Você ora quando você está no seu trabalho, quando você está desenvolvendo qualquer atividade, você está em comunhão com Deus. Assim, parece loucura, mas é loucura mesmo. Porque você conversa com quem você não está vendo, né? A lógica é essa. Poxa, imagine você sem consciência, lá no seu quarto, olhando para você, conversando com alguém, às vezes chorando, tipo assim, ele é louco. Tem ninguém aqui, conversa com fantasma, sei lá. É uma coisa louca. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. É fé. Você tem certeza que Ele escuta, que Ele está ali com você. Porque fé é certeza, é a convicção de fatos que não se veem. E eu tenho certeza, porque eu experimento da presença, porque eu creio no milagre, porque eu creio que Ele está cuidando de mim. Você tem convicção. Você está em conversa, então, na sua casa, no seu trabalho, você está ali, Senhor, eis-me aqui. Quando alguém te xinga no trânsito, melhor hora de orar. Quando alguém te xinga no trânsito, quando alguém te levanta uma calúnia, você tem que falar, Senhor, me ajuda, que senão eu mato. Você orou. Ainda abriu o coração. Amém? Você entende o que é oração? Numa discussão de um casal, quase não discute, mas pode acontecer que um dia venha discutir. Ainda não há relatos de casais que discutiram. Mas se vier acontecer um dia, certeza que um dos dois vai orar. Ou pelo menos deveria. Orar como? Senhor, manda fogo na cabeça desse miserável. Isso não, irmão. Você não ora isso não. Misericórdia. Você ora, Senhor, me ajuda a ser uma melhor esposa para ele. Me ajuda a ser um melhor marido. Você ora, Senhor, me ajuda, porque eu estou nervoso e começa aqueles negócios aqui dentro. A respiração aumenta. É assim, né, irmãos? Você sabe como é que é. Quem é casado sabe mais. Então, nessa hora, você pede ajuda e socorro ao Espírito Santo. É bom, irmãos. Quem não tem a quem recorrer, joga panela, joga prato, joga menino, joga passado, joga defunto, joga bicho. Ressuscita cada um, coisa lá do passado, irmão. Aí a gente tem o Espírito Santo. A gente pode orar. O tempo todo, irmão. O tempo todo, irmão. Você fica pensando, assim, não estou falando de pitolagem não, tá? Ai, joga bola, igual nós joga aí, brinca. Mas lá no futebol tem que ter o Espírito Santo. Então, você leva uma de corpo mais forte, você quer levantar e ficar bravo. Você precisa, Espírito Santo, me ajuda. Nós tínhamos um irmão em Goiânia que ele ia orar, ele jogar bola com nós e falou, não, só vim aqui porque eu tenho que ser tratado no meu caráter. Eu reclamo com todo mundo, eu quero bater em todo mundo. Imagina, na roda de oração ele falando nisso, né? Quero bater em todo mundo vai ficar assim, ai meu Deus, eu quero tomar que joga comigo, não contra eu. Mas é isso. Ele queria ser tratado, eu preciso melhorar, eu tenho que ser mais paciente. E ele ia pro futebol só para lutar contra ele. Isso é bom demais, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Quem não tem, está entregue a si mesmo, as emoções. Ele xinga, ele grita, ele é tomado pelo que ele está sentindo. Mas nós temos comunhão com o Pai. O tempo todo, irmão. Isso vai te guardar quando o pecado bater na sua porta, porque não vem não, porque você é tentado. Quando o celular vir vídeo pornográfico, quando vir umas imagens que não devem ser vistas, o que você vai fazer? Ninguém está vendo. Mas se você é alguém que tem comunhão com o Pai, você vai rejeitar aquilo na hora, sem ninguém ver. Não é por causa de igreja, não é por causa de título religioso. É porque você tem convicção que você é um filho de Deus, você não precisa disso para a sua vida. Porque o Espírito Santo fala com você, ele constrange a gente. Irmãos, é muito privilégio. Quem não tem essa experiência de comunhão, ele está à mercê, ele está vulnerável. É por isso que, com tanta tecnologia, com tanto avanço, com tantas conquistas, o homem continua perdido e está se perdendo cada vez mais. Porque esses recursos, o acesso às informações não resolvem se não tem o Espírito Santo, se não há uma comunhão genuína com Deus. Não adianta. E quem é cristão, mas não vive um relacionamento com Deus,
eu tenho dúvida se é cristão. Mas vamos supor que seja. É o filho que está emburrado com o pai e vai embora. Tá? Ou é o filho que está dentro de casa, lá na parábola do filho pródigo, mas que não tem comunhão com o pai. Vamos imaginar que é esse. Esse cristão que não ora, pode até fazer o que é de Deus, mas não é vontade de Deus. Tá bom? E aí eu preciso ler, eu já estou concluindo. Mateus 7, 21 ao 24. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade. Então ele diz Senhor, ele chama Jesus de Senhor, mas ele não faz a vontade. Não, é incrível. E olha só o que Jesus está dizendo. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Era profeta. Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? O cara expulsou demônio, irmão, demônio só sai em nome de Jesus. Tá? Ele expulsou demônio. Milagres foram feitos. Então eu lhe direi claramente. Tipo assim, vou desenhar. Vocês é fera demais. Não. Nunca, é uma palavra pesada, nunca os conheci. Jesus está falando, eu lhes direi para esse povo que expulsa demônio, por enfermo, profetiza, nunca os conheci. Como é que a gente conhece um ao outro? Comunhão, relacionamento. Faz o que é de Deus, sem a vontade de Deus. Porque expulsar demônio, profetizar, milagre, é a vontade, é que Deus quer. Mas será que é a vontade de Deus para aquilo ali? Tem um demônio que foi expulso, e Jesus conta, que foi embora. Mas a casa ficou vazia, o demônio voltou e trouxe mais 7. O estado daquela pessoa se tornou pior do que o primeiro. É o que Jesus conta. Então, aquele demônio que foi expulso, estava atormentando a vida da pessoa. Só que agora é 7 vezes mais atormentada. Então, 1 é melhor que 7, né, irmãos? Então, não foi muito bem lá. E aí, ele fala que eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, aí ele entra lá. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Estar em comunhão com a igreja é estar em comunhão com o próprio Cristo. Recusar a comunhão com a igreja é recusar o próprio Cristo. Não dá para dizer que tem comunhão com Cristo e não tem com a igreja, irmãos. Hoje fala o que quiser, né, irmãos? É mais com rede social. Mas não é bíblico. Está totalmente fora. Não dá para ter comunhão com a cabeça sem o corpo. É loucura, irmão. É umas falas aqui de gente que não conheceu a Bíblia. De verdade. Não tem como. Jesus se expressa por meio de pessoas. Ah, mas fulano parece Jesus, não parece mais o capeta. Irmão, é o seguinte. Todos nós temos dificuldades. É hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Deve ser a nossa busca. E claro, você tem que deixar ser transformado no caráter. Você nasceu de novo. Você é um filho de Deus. O que se espera de você é que você viva como filho de Deus. Então nós estamos buscando nessa terra viver como filho de Deus. Agora, não significa que você vai agradar alguém. Eu até ouso dizer, não agrade. Se você vive para agradar todo mundo, você é refém da opinião das pessoas e deixa de viver a sua vida. Você é escravo da opinião dos outros. Ah, eu tenho que arrumar aqui porque fulano chegou. Oh, grandioso, tudo bem, boa tarde. Irmão, você é aquilo ali mesmo? Aí na frente você serve um banquete, põe toda a mesa, aí depois que a pessoa, nossa, mas agradecido, né? Vem na casa da gente, come, enche a barriga e não fala, nem agradece. Pelo amor de Deus, irmão, você fez para receber uma recompensa? Então você não fez para a pessoa, você fez para si mesmo. Irmão, é coisa sutil. Eu estou falando de coisinha aqui que você nem percebe que é
que é ego até na tampa. Porque se tem ego, não tem comunhão. Ou é eu, ou é nós. A conjugação verbal no hebraico começa com nós, não é eu, como português. Não existe eu, irmão. O único eu que existe lá em Gálatas é que agora vivo, não mais eu. O eu morreu, mas Cristo vive em mim. É na comunhão que tem restauração. Saulo, que virou Paulo, em Atos capítulo 9, tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, versículo 4, por que me persegue? Paulo estava perseguindo quem? A igreja. A igreja é o próprio Cristo, irmãos. É porque ela está transformando a igreja numa... Ela está travestida de uma coisa que os homens estão mostrando que ele não é. A igreja, ela é sem mácula. Ela é sem ruga, ela é adornada, ela é perfeita. Aqui o noivo vai casar. Sou eu e você. Lavados, redimidos, vivendo uma... Não é placa, não é título. São homens e mulheres em vários cantos da terra que o único desejo que queima no coração deles é viver a vontade de Deus. Eu espero que esse desejo queima nesse lugar, no nosso coração. Amém? Viver uma vida segundo a vontade de Deus é viver uma vida em comunhão. Vamos ficar em pé? Como nós cantamos aqui hoje, na comunhão há restauração. A mesa não é a comida o mais importante. Na mesa, o mais importante é quem está sentado. Por isso que o texto de Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo. O mais importante é a comunhão. E um dos maiores símbolos cristãos é a ceia. Como que você consegue... Como que é o quadro da ceia pintado que tem na sua mente? Desde pequenininho eu sempre pensava na ceia, eu penso Jesus no meio, repartindo aqui tanto de gente querendo pegar o pão na mão dele, tudo com fome.